Bom dia a todos os senhores. Vamos dar início à nossa audiência pública, cumprindo o edital, pauta convite, que foi publicada no último dia 9, para podermos discutir o projeto de lei complementar de número 773, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a construção do tão esperado Centro de Detenção Provisória em áreas da Zona de Conservação da Serra dos Cristais e fixa-lhes índices de utilização do terreno. Essa audiência é destinada a ouvir a opinião da população, das pessoas presentes, sobre essa matéria. Nós lembramos, como fazemos todas as vezes, que de início terão a palavra os senhores vereadores, depois todos os cidadãos interessados que fazem a sua inscrição antecipada. Agradecemos as presenças dos vereadores Carlos Kubitsa, o Gerson Sartori, que é o segundo vice-presidente da Casa, e o primeiro secretário, que é o vereador José Antônio Cachan. Nós temos hoje a nos auxiliar a nossa diretora legislativa, a Vilma Camilo Manfredi, temos a Thaís, a Ana Raquel, o senhor Paulo da Pós na taquigrafia, e no audiovisual, a Tarsis, a Isabela, a Priscila e o Mauro Sabonas. Representando o senhor prefeito municipal, que está em viagem pela Europa, temos aqui o engenheiro Sinésio Scarabello, que agradecemos a presença, representando o delegado seccional de polícia, o doutor Paulo Bicudo. Nós temos o seu assistente, delegado, nosso querido doutor Orlando Pavan, que nos honra muito com a presença na manhã de hoje, o arquiteto Nivaldo José Calegari e a doutora Silvia Lúcia Vieira Cabreira Merlo. Ela é presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA. E as pessoas da população que também nos prestigiam nesta manhã. Questão de ordem do vereador Gerson. Só para justificar a ausência da vereadora Marilena Negro, que está representando hoje tanto a Câmara, a Vossa Senhoria, a bancada do PT, numa reunião do IANSP em São Paulo, junto ao deputado Mauro Menucchi. Correto, então, fica justificada a ausência da terceira secretária, a vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cachan. Queria também registrar a presença, que nós estamos vendo aqui, da nossa querida, foi candidata também, a Chica. Ela está também sempre preocupada com as coisas da cidade, se faz presente também nessa audiência pública. Nós queremos agradecer a presença dela e do seu esposo também. Realmente, a Chica está aqui nesta manhã, juntamente com o seu marido, veio ver de perto, né, como é que funciona. Se Deus quiser e há de querer, nas próximas eleições, haverá de ganhar também e ocupar uma das cadeiras aqui nesse legislativo, que sem sombra de dúvidas vai ser muito bom para toda a população de Jundiaí, pela luta, pela batalha da Chica, que a gente sabe que já vem de há muito tempo. Agradecemos também a imprensa, a televisão, os repórteres fotográficos. Os senhores têm uma cópia do projeto e abrimos então a palavra agora, inicialmente aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra, para que depois possamos colocar em discussão, quem sabe até já na próxima sessão, esse projeto autorizando a construção do tão sonhado CDP. Vereador Carlão Kubitsa, gostaria de fazer uso da palavra? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, Gerson, meu companheiro de partido, Cachan, demais participantes dessa audiência pública. Desculpe, a gente, antes que o senhor comece a falar, a gente agradece também, está aqui em que pese nos bastidores, mas o doutor Fábio Nadal, que nos prestigia também, nosso
um dos assessores legislativos que se encontra prestando serviços na prefeitura, mas que nesta manhã está conosco também. Desculpe, vereador, continua com a palavra. Como nós recebemos isso no dia para audiência, ela não vem aqui com os pareceres do CONDEMA, Comissão do Plano Diretor, CETESB, DPRN e Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Então, eu gostaria de saber se está dentro do projeto esses pareceres. E a minha pergunta é no sentido, depois se o Sinésio ou qualquer outra pessoa puder me responder, porque sobre o projeto em si, a gente sabe da importância do CDP para a nossa cidade, para a nossa região, enfim, para acabar com aquela problemática toda do cadeião do Anhangabaú. Mas a minha dúvida, pertencendo à Comissão de Meio Ambiente, é a seguinte. Existe um decreto estadual, se eu não me engano é o 43284, de 98, que essa área que vai ser construído o cadeião, o CDP, pertence à Zona de Conservação da Vida Silvestre. E existe a lei que fala que 50% da área em mata natural nativa, se a área tiver, vamos por um exemplo, de 10 mil metros, 5 mil metros ela deve ser mantida como área de mata nativa. E me parece que isso não, no local, salvo o melhor juízo, não está ocorrendo. Eu gostaria que o pessoal da prefeitura respondesse isso, porque lá eles estão fazendo obras, e a preocupação, enquanto que membro da Comissão de Meio Ambiente, é que nós respeitemos a lei e mantemos 50% da área intacta. Então, nesse sentido, eu gostaria que alguém me respondesse isso. Respondendo, então, à questão de ordem, aliás, o senhor usou da palavra, a sua dúvida, vamos ver aqui se a nossa consultoria pediu que o projeto fosse encaminhado ao CONDEMA, Comissão do Plano Diretor, CETESB, DPRN. E nós temos aqui, e a prefeitura, através de alguns órgãos, e temos aqui a resposta do senhor prefeito. Eu não sei se contempla isso que o senhor tem dúvida. Ele diz o seguinte: dos quesitos apresentados pelo CONDEMA, cumpre-nos destacar que o desmembramento em si, nesse caso, não exige licenciamento ambiental, pois a área está sendo adquirida pela municipalidade mediante desapropriação judicial, forma originária de aquisição da propriedade. Quanto aos demais quesitos, os mesmos referem-se às condições que deverão ser observadas na aprovação dos projetos e no processo de licenciamento da atividade. Da mesma forma, as demais questões relacionadas pela consultoria jurídica deverão ser consideradas na fase de aprovação dos projetos e do licenciamento, e o projeto visa tão somente a autorização para instalação no que se refere às normas de uso e ocupação do solo. Assim, consequentemente, o projeto de construção e o licenciamento, como qualquer outros, estarão sujeitos ao cumprimento das demais normas no âmbito federal e estadual. Aí ele faz referência a um artigo aqui, parágrafo 7º do artigo 21 da Lei Complementar. Não procede, eis que o dispositivo destina-se à observância pelos executores de projetos e aos aplicadores da lei. No presente caso, trata-se de norma nova e especial, de mesma hierarquia, estabelecendo novas e especiais condições, dada a natureza e características peculiares da edificação prisional. Senhora presidente. Pois não, vereador. O nosso jurídico exalou parecer com relação a isso? Exato, foi esse o parecer do jurídico. E do jurídico da esse casa. Foi o despacho, ele deu um despacho,
e agora, depois da realização da nossa audiência pública, é que ele vai exarar o seu parecer mediante as falas dos senhores vereadores e das pessoas aqui presentes. O que eu estou achando estranho é que, nessa manifestação, diz que dispensa, em função de área adquirida pela municipalidade, a consulta aos órgãos ambientais. Me parece que é isso que eu entendi. Porque eu acho que nós temos que respeitar a DPR eles, quer dizer, toda a construção em área de mato, que nem no caso aí, é uma zona de conservação da vida silvestre, essa área. Nós já procuramos saber. Eu acho que tem alguma controvérsia aí, porque a gente não tem esses pareceres, e aí está dispensando os pareceres de alguns órgãos importantes para que a gente tenha isso legalizado, já começar fazer a coisa certa, a construção de maneira coesa e transparente. Então, me parece que não estão respeitando os órgãos que coordenam e controlam a questão do meio ambiente. Inclusive, eu gostaria depois que pegar cópia desses pareceres aí para mim consultar o nosso jurídico para ver se isso daí está correto ou não. A partir dessa audiência é que o jurídico vai exarar o seu parecer, e nós temos aqui em mãos, vindo do Condema, o parecer que vem assinado pela arquiteta Rosana Ferrari, pelo presidente da Câmara Técnica de Uso e Ocupação do Solo, que está aqui conosco, que é o arquiteto Nivaldo Calegari, e veio também assinada pelo engenheiro agrônomo Silvio Dreza. Eu acredito que depois eles devam se manifestar e tirar algumas dúvidas que a gente tem com relação à ocupação da área. Não, a gente sabe que é importante a construção, mas nós queremos que seja tudo legalizado, com todos os pareceres dos órgãos ambientais, para que a gente não tenha nenhum tipo de processo com relação ao que está sendo feito no local. Correto. E esse documento do Condema foi enviado à senhora Silvia Merlo, que também está aqui conosco, e nós temos aqui também do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Condema a ata da reunião que tratou do assunto. Eu até nem faço a leitura, porque eu tenho certeza absoluta que eles irão usar da palavra aqui e vão estar respondendo à altura as questões levantadas pelo vereador Carlão Kubitsa, que tem sua razão, e eu acho até que o próprio título do projeto, não é, nos preocupa, e depois eu gostaria de ouvir também, com certeza ele fará uso da palavra, o Sinésio Scarabello, uma vez que choca o artigo 1º, fica autorizada a construção do centro numa área rural, situada na zona de conservação da Serra dos Cristais. Então, eu acho que realmente o cuidado deve ser tomado. Antes de abrirmos a palavra para os demais vereadores, nós anunciamos também a presença dos vereadores Júlio César de Oliveira e também do vereador Val, que é o Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Cachan, gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Julião? Não também? Vereador Val? Não. Então, nós temos já as inscrições, Thaís, ou ainda não? Thaís, já tem algum inscrito? Não. Então, o Sinésio gostaria de fazer uso da palavra. Primeiro, por favor, pode vir aqui à tribuna, fica mais fácil. Politicamente a gente sabe explicar, mas eu acho que tecnicamente, não é? Só os que entendem realmente da matéria. Bom dia a todos. É o seguinte, as observações levantadas pelo vereador Carlos Kubitsa realmente procedem, e neste momento o que se pretende com o projeto de lei é apenas adequar a legislação municipal para que a construção do CDP naquela área seja possível. A partir daí deve ter início um processo completo de licenciamento ambiental,
durante o qual todas essas exigências deverão ser absolutamente atendidas. Quer dizer, neste momento, o que existe é um parecer prévio positivo do DPRN, mas não o licenciamento definitivo. Uma consulta à CETESB, que também participa do licenciamento ambiental, e o projeto de lei que procura adequar a Lei Municipal 416 de 2004 de forma a permitir a construção do CDP nesta área. Apenas isso. Este projeto não trata da aprovação da construção do CDP naquele local. Trata apenas de alterar a legislação para que essa construção se torne possível mediante, evidentemente, um processo completo de licenciamento, no qual as exigências do Decreto Estadual 43.284, que é o decreto que regulamentou a APA de Jundiaí Cabreúva, essas exigências também deverão ser atendidas, entre elas aquela citada pelo vereador, de que 50% da área tem que ser mantida com vegetação nativa ou recomposta, tá certo? Esse processo passou pelo CONDEMA, o CONDEMA fez uma análise exaustiva, apontou uma série de pontos que devem ser observados no processo do licenciamento, entre eles esse da vegetação nativa, e esse parecer do CONDEMA foi aprovado pelo CONDEMA na reunião cuja ata a presidente, a vereadora Ana, se referiu. O fato de estar na zona de conservação da vida silvestre, da APA, é que determina essas exigências. O fato de estar na zona de conservação da Serra dos Cristais é o seguinte: toda a zona rural do município de Jundiaí foi uma opção feita pela Prefeitura ao elaborar a Lei 416 de 2004. Toda a zona rural leva a palavra conservação na frente. Então, as zonas rurais de Jundiaí são denominadas Zona Rural de Conservação da Serra dos Cristais, Zona Rural de Conservação da Bacia do Rio Jundiaí-Mirim, Zona Rural de Conservação da Bacia do Capivari e Zona Rural de Conservação do Vale do Rio Jundiaí. Então, a palavra conservação foi uma opção feita justamente para dizer que há um interesse do município de que essas áreas se mantenham com características rurais, independentemente de haver ou não produção agrícola, etc., que é a característica rural de baixa densidade, de bastante área verde, que garante a conservação dos recursos naturais para a cidade, para o município. Então, é por isso que tem esse nome, né? E a cada local foi associado um segundo nome, por exemplo, Serras dos Cristais, para lembrar a localização geográfica, Zona de Conservação da Bacia do Rio Jundiaí-Mirim, para lembrar, só o nome já permite que a pessoa lembre de que área se refere àquela zona, tá certo? Então, eu acho que o processo de licenciamento tem início após esta aprovação dessa lei. A Lei 416, Lei Municipal, permite que equipamentos públicos sejam instalados em qualquer zona urbana do município. Esse artigo não se estende à zona rural. Daí a necessidade deste projeto de lei. Eu gostaria de aproveitar a presença do Sinésio, sempre brilhante nas suas explicações. Minha preocupação é no sentido de que nós estamos autorizando, esse projeto vai entrar em pauta, autorizando a construção do centro esportivo. Então, a minha preocupação... Centro de detenção. Centro de detenção provisória. Seria muito melhor se fosse um centro esportivo, vereador, com certeza. Centro de detenção. Com certeza vai ter centro esportivo lá no centro de detenção. Desculpe o trocadilho aí, vai ter uma cabeça para eles chutarem, como fizeram ontem. A Câmara vai aprovar esse projeto autorizando a construção. Mais uma vez eu falo, eu gostaria, no que pese todas as brilhantes explicações do Sinésio, nós vamos autorizar a construção. Se é para adequar a legislação vigente àquela área adquirida pela Prefeitura, eu acho que teria outros trâmites não de autorização.
Eu sempre falo salvo o melhor juízo porque eu não sou jurídico. E eu tenho preocupação de a gente aprovar um determinado projeto sem que o DPRN, o CETESB, enfim, os órgãos ambientalistas façam. Evidentemente que a gente tem especialistas aqui, a gente está ouvindo explicações, está sendo gravado, e eu quero só que precaver, isentar depois os vereadores e aprovar uma coisa sem que os demais órgãos tenham dado o seu aval junto com a gente, que a gente sabe da importância desse projeto para a nossa região. Bom, talvez o título do projeto, como já foi comentado, não seja exatamente adequado, mas, de qualquer forma, o projeto de lei, ele mesmo estabelece índices de utilização do terreno. Então, evidentemente que a construção de qualquer coisa, inclusive do CDP, só pode ser autorizada a partir de um projeto de construção, e não apenas de um projeto de lei. O projeto de lei apenas autoriza que, naquele local, para aquele local, seja apresentado um projeto de construção que deve atender os índices que estão estabelecidos na própria lei, índice de utilização do terreno, além das outras normas de âmbito estadual e de âmbito federal. Até porque a lei municipal não poderia jamais eliminar a exigência de cumprimento das normas estaduais, cuja vigilância é de obrigação dos órgãos estaduais, no caso o DPRN e a CETESB. Satisfeito, Obrigado, vereador? sou satisfeito. Obrigado, engenheiro Sinésio. Isso, por favor. Vamos ouvir, então, a doutora Silvia, que sempre nos prestigia em todas as audiências públicas. Bom dia a todos, bom dia a todos os vereadores. Eu só procurei usar, acho que está bom, acho que todos estão ouvindo. Eu só fiz questão de usar a tribuna apenas para tranquilizar ao nobre vereador Carlos Kubica. Eu entendo a sua preocupação com relação ao meio ambiente. Aliás, essa sua preocupação também foi nossa, senhor vereador. E, inclusive, o CONDEMA, na verdade, ao proferir o seu parecer, ele faz essa observação, que, na verdade, terá que passar por todos os órgãos, o licenciamento ambiental, ele vai ocorrer normalmente, independentemente da aprovação dessa lei municipal, né? Essa lei municipal, ela não supre essa etapa de licenciamento ambiental de forma alguma. O DAIA vai se manifestar, serão pedidas medidas compensatórias, medidas mitigatórias pertinentes. Então, o fato dessa lei hoje municipal estar sendo aprovada jamais irá suprir a legislação estadual, federal, com relação ao meio ambiente. Então, quanto a isso, o CONDEMA se manifestou, inclusive depois, se o senhor quiser tomar conhecimento do teor do nosso parecer foi claro nesse sentido. Então, na verdade, foi aprovada a legislação municipal, até porque o CONDEMA, como um órgão preocupado com o meio ambiente, também tem consciência da necessidade da construção desse CDP, que também, esse CDP irá preservar também o meio ambiente também, senhor vereador, o meio ambiente onde vivem esses presos. Não é verdade que hoje estão vivendo em condições subhumanas? Então, não deixa de ser uma preocupação também com o meio ambiente onde vivem esses seres hoje que são humanos, embora infratores, mas nem por isso deixam de ter direito a um ambiente um pouquinho mais digno. E essa é uma grande preocupação que nós temos também. Portanto, eu acho que esse CDP é de uma necessidade muito urgente para o município de Jundiaí. Então, se o senhor tiver mais alguma dúvida que eu possa, estou à disposição. Isabela, por favor, você liga o microfone do vereador Carlão. Eu queria agradecer as suas explicações, até porque eu estou tomando conhecimento do parecer do CONDEMA agora. Exato. Para nós chega só a nível
da justificativa e o esboço do projeto, que é a descrição da área a ser utilizada. Perfeito. Então, a gente fica muito feliz com relação a isso. A gente sabe do trabalho sério que vocês desenvolvem, e eu vou estar particularmente, porque tenho uma preocupação com aquela, não só com aquela região, ali nós também temos um manancial, então nós temos que preservar. Parece que eu gostaria de visitar, não tive tempo, o local. Eles iam fazer um sistema de tubulação lá para poder ter condições da máquina passar, para poder fazer a terraplanagem necessária. E a minha preocupação, visto que a família Baradel, são todos daquela região, e a gente sabe, inclusive aqui na desapropriação envolveu a família, e a gente sabe que eles até brincam lá, né? Eles falam que a vida toda eles iam tomar banho ali naquele córrego, né? E a gente sabe da importância que tem os mananciais de água hoje na nossa cidade, principalmente em função da escassez da água, que com certeza, se a gente não preservar, no futuro a gente vai ter. Então, é nesse sentido a minha preocupação, meus questionamentos, mas eu fico feliz com as explicações do Sinésio, a sua agora, e estou tomando conhecimento disso, vou tirar cópia depois, vou me municiar disso, para a gente estar acompanhando o projeto par a par com vocês. Exato. Os técnicos. Inclusive, esse parecer foi acompanhado por uma Câmara Técnica, conforme a senhora presidente leu. Os participantes dessa Câmara Técnica é um pessoal especializado, analisou, esteve no local, então tomou todos os cuidados pertinentes. Ok, senhor vereador? Mas fique tranquilo que o CONDEMA também está atento com relação à questão ambiental. Tá? Obrigada. Nós agradecemos as explicações da doutora Silvia, e eu vou deixar por último o nosso delegado, o nosso queridíssimo doutor Pavan, que aí ele vai falar da importância dessa mudança. A gente gostaria de ouvir agora o arquiteto, nosso amigo, o doutor Nivaldo Calegari. Exatamente. Na última semana, pela segunda vez, ele assumiu a presidência da comissão do plano diretor, da qual já há uns 20 anos fizemos parte, e desde aquela época já tínhamos a colaboração do arquiteto, não é? Eu acho que sempre atento às causas e coisas da nossa cidade. Com a palavra, então, para as suas explicações. Eu, como presidente da comissão do plano diretor e membro da Câmara Técnica que fez o laudo, tá certo? Porque eu sou membro também do CONDEMA. A nossa preocupação com a questão do meio ambiente está no parecer, e é sobre o projeto. O que eu entendo que está sendo feito aqui é uma das coisas que eu venho falando há muito tempo, que a gente não deve fazer resetorizações nos locais, e sim a liberação do empreendimento para que seja feito o projeto. Então, os vereadores estão hoje votando uma autorização para que naquela área possa ser feito um projeto de um CDP. Então, isso é muito importante no que diz respeito a fazer a aprovação do elemento construtivo, do uso naquele local. Porque se a gente faz uma resetorização, como era feita antigamente, de toda a região, aquilo poderia ser ocupado por pessoas em volta, e nós teríamos o mesmo problema no futuro que nós temos hoje no Anhangabaú. Portanto, é uma liberação para que se iniciem os projetos e os projetos para a aprovação das obras junto aos órgãos competentes. É assim que eu entendi que é o pedido do Executivo. O senhor me permite uma parte, arquiteto? Isso, eu dou toda a razão, a Vossa Excelência, é essa a intenção sempre dessa Câmara. Às vezes, nós esbarramos no Ministério Público quando ele diz que nós não podemos votar projetos de ressetorização pontuais. Ou seja, se for liberar uma área, terá de ser uma área imensa e não uma área de X metros ou especificar. Eu acho que aí é o correto. Mas
Mas nós... Pois não. Diga, desculpe, nós aí estamos só abrindo e autorizando, não é? Especificamente para esse caso. Se fosse votado um projeto com uma abrangência de área maior, é o que o senhor acabou de dizer, nós teríamos aí logo um monte de casinha e um loteamento sendo feito. Exatamente. Não é? Então é isso que o Ministério Público, às vezes, faz críticas com relação à atitude dessa Casa de Leis. Ok. Então, é justamente a questão do uso e não da resetorização. O importante é isso, a liberação do uso. O que o Executivo está pedindo para o Legislativo é a liberação do uso para a construção de um CDP. E não 2, não 3, não 4. 1. Ok? Muito obrigado. Nós gostaríamos de ouvir, então, por fineza, o doutor Pavan, que é o assistente, delegado assistente do nosso seccional, o doutor Paulo Bicudo, que está hoje em Brasília, cuidando de acompanhar uma votação importante para toda a classe dos delegados. Senhores vereadores, senhora presidente, senhores vereadores e senhoras e senhores aqui presentes. Primeiramente, eu quero salientar e cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, principalmente aqueles a quem a gente já tem algum conhecimento e vê cotidianamente em Jundiaí. Só me resta, depois dos dados técnicos aqui já ventilados, só me resta dizer que a cadeia pública de Jundiaí é um estabelecimento que deve ser vetado, que deve ser excluído de Jundiaí. Os senhores têm uma responsabilidade muito grande na votação. Eu solicito que deem apoio a esse projeto. A cadeia pública de Jundiaí é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. A responsabilidade o prefeito está passando aos senhores para a aprovação desse projeto. Somente foi conseguido esse projeto graças à intervenção e a boa vontade do prefeito municipal, Dr. Ari Fossi, quando o deputado estadual conseguiu, junto ao senhor governador, que se liberasse as verbas necessárias para esse projeto, para construir o CDP. Agora, só me resta dizer que a cadeia pública de Jundiaí é um estabelecimento velho, construído há cerca de 80 anos atrás, para uma outra Jundiaí, para que não a cidade de Jundiaí de hoje, bonita, com 400 mil habitantes, deve ser, não tenho certeza, 400 mil habitantes, uma cidade pujante, uma cidade que eu tenho orgulho, eu não sou jundiaense, mas tenho orgulho de dizer que moro aqui. Tenho orgulho de dizer isso. Moro em Jundiaí há 15 anos e me orgulho disso. Então, a cadeia pública de Jundiaí é um estabelecimento velho, reformado. Chega-se ao ponto de a segurança da própria população, daqueles que vivem ao bairro. Eu sou solidário àquelas pessoas. Eles estão desesperados, porque o bandido, quando foge da cadeia pública, ele não tem interesse nenhum em matar ninguém, não tem interesse nenhum em roubar, em furtar, ele tem interesse sim em fugir. E ele usa daqueles momentos de fuga para poder tirar e ferir aqueles habitantes que moram lá perto. Então, eu trouxe aqui um apanhado, só para os senhores terem uma ideia. A superpopulação da cadeia de Jundiaí, hoje, ela é em 439 presos ontem. Ontem nós tínhamos exatamente 439 presos de Jundiaí. Todo mundo sabe que a seccional de Jundiaí pertence ao DEINTER 2 de Campinas. O DEINTER 2 abrange uma região bastante grande, que pega desde Jundiaí, desde Campo Limpo Paulista, até Amparo, Rio Claro, até a base de Rio Claro, Torrinha, aqueles lados lá. Todas essas cidades, a cadeia pública de Jundiaí é a maior cadeia pública de Jundiaí da área do DEINTER 2. Se vocês têm uma ideia, a cadeia pública de Jundiaí, hoje, tem a capacidade dela é para 120 presos. Reformada, 120 presos com razoáveis condições humanas.
Hoje em dia, disse bem a doutora Silvia, as condições são subhumanas. O sentenciado que cai dentro, ele vai cumprir pena. Por que ele vai cumprir pena? Porque é horrível a cadeia. A cadeia tem que ser ruim, mas não tanto assim. Eu acho que quem está preso lá dentro não merecia ser castigado tanto assim. Agora, a cadeia só sobrevive inteira por causa dos funcionários que ali trabalham. O doutor Ivanaga desculpem a liberdade, é um nipônico, japonesinho, pequenininho, mas que ele exerce uma influência muito grande, ele tem um controle muito grande sobre os presos. Então, é feito assim mesmo, as tentativas de fuga são constantes. Eu trouxe aqui um apanhado para os senhores verem. No ano de 2004, nós tivemos 7 presos fugitivos. No ano de 2005, nós tivemos 33. Dobrou. Por que dobrou? Dobrou porque a população é muito grande, não há controle, não há jeito de controlar. Está aumentando cada vez mais. Nós conseguimos a transferência de 50 presos para o sistema carcerário. Mais ou menos 50 presos. Esses presos são transferidos a que custo? Vejam bem os senhores, tem presos aqui que a gente leva para Presidente Venceslau, para Pracinha. Eu não sabia que tinha uma cidade no estado de São Paulo que chama Pracinha. Lá tem uma penitenciária. Levado para Pracinha, deve ter uns 400 quilômetros daqui, o vereador lá deve conhecer Pracinha. Tem uns 400 quilômetros daqui. E a despesa disso? Despesa do Estado? A despesa de combustível? Agora, vejam bem, a cadeia pública de Jundiaí eu conheço bem, sabe por quê? Porque eu fiz sindicâncias a respeito das fugas, presidi muitas sindicâncias a respeito de fugas na cadeia de Jundiaí. Me lembro um caso onde um preso conseguiu fugir, alguns presos conseguiram fugir por intermédio de um buraco na parede. Como eles conseguiram esse buraco? Mas espera um pouquinho, a cadeia pública de Jundiaí deve ter reforço de ferro e concreto nas paredes. Tem. Acontece que eles descobrem locais onde não tem. Como que eles descobrem? Vendo as coisas. Como que descobriram isso? Eu tive curiosidade e fui ver o vereador Cachan, que está gostando da minha explicação. Eu espero que esteja sendo útil em alguma coisa. Um eletricista foi na cadeia pública de Jundiaí para fazer uma iluminação do pátio superior da cadeia pública. E ele chegou lá e furou no canto, tinha que passar um fio. E ele passou o fio furando com uma furadeira. Então, eles observaram, os presos, que esse teto, que é um pedacinho assim de 30 centímetros, eles observaram que a furadeira entrou fácil. Certo? Saiu, passaram o cano, o conduíte por ali e o fio. Onde eles foram cavar? Bem naquele local. E conseguiram fugir. Quer dizer, o eletricista não deu por isso. O carcereiro que está todo dia lá também não deu por isso. Não verificou. Mas os presos viram. Por quê? Porque eles não têm o que fazer. Tem cabeça. Foram lá e conseguiram fugir por lá. Então, a cadeia pública é um estabelecimento reformado, antigo, como já disse, vou repetir mais uma vez, construído para uma Jundiaí de 80 anos atrás, e que cabe aos senhores, em colaboração com o prefeito municipal, acabar com essa situação. Acabar com essa situação e mostrar que Jundiaí tem um CDP com 758 vagas. Depois que o ônus, a parte monetária da situação vai ser bancada não só pela prefeitura, mas também pelo governo do Estado, que o governo do Estado prometeu em 10 meses entregar. O governador prometeu em 10 meses entregar esse complexo penitenciário já pronto. Eu acho isso muito bom para a cidade, eu acho que os senhores devem prestigiar, e conto com isso, não só eu, como todos os policiais civis de Jundiaí, e outra coisa que deve ser salientada também, voltando ao assunto, desculpe eu me alongar por mais um pouco, mas o assunto é bastante complexo, 1/3 dos investigadores de Jundiaí, em vez de estarem investigando crimes, em vez de estarem prestando serviço diretamente à população, estão na cadeia pública, cumprindo plantões de vigilância e que não é função. Então,
mais uma coisa que deve ser salientada, com a liberação desses funcionários, que passarão a trabalhar diretamente na investigação de crime, talvez até diminuindo o índice de criminalidade e aumentando o índice de crimes esclarecidos. Então, essas eram as explicações que eu tinha que oferecer. Desculpem se eu me alonguei um pouco. Eu agradeço a todos, e principalmente a senhora presidente, que me honrou com a sua designação aqui para falar aos senhores. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. E a presidência convida para que o senhor fique aqui à mesa, doutor Raul. De repente surge ainda alguma questão para o senhor fica mais próximo aí do microfone. E perto da água, é verdade. Alguém mais gostaria de estar fazendo uso da palavra? A gente quer registrar e agradecer a presença dos vereadores José Dias e também Felisberto Negri Neto, que agora vai fazer uso da tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores, cidadãos, a mesa, composta pelo Dr. Pavan. Na verdade, eu já estava aqui desde cedo, estava resolvendo alguns problemas internos, mas estava ouvindo pelos microfones, pelos alto-falantes. E tenho que resolvi vir falar, principalmente agora, depois de ouvir as palavras do Dr. Pavan, as quais eu tenho que assinar embaixo, doutor. Sei do seu trabalho frente à delegacia e suas palavras foram bastante convictas, não só a mim, como a todos. Nós temos lutado aqui já há mais de 20 anos na Câmara Municipal para que realmente o governo do Estado construa o CDP. Fomos a algumas reuniões em São Paulo, juntamente com alguns vereadores, já no ano passado, no retrasado, representando esse legislativo. E graças a Deus, me parece que agora a coisa vai sair do papel. No entanto, 2 aspectos me traz à tribuna. O primeiro deles é em relação à cadeia que aí está. Tem razão, doutor Pavan. E eu tenho aqui que parabenizar a Câmara Municipal, através, na pessoa do vereador Jair Sartori, que está com a Comissão de Segurança Pública, atuando em relação à cadeia que está localizada em Anhangabaú, e que nós até então, até a semana passada, achávamos que com a construção do CDP a cadeia ia ser desativada e até alguma coisa nova fosse construída lá, diferente do que é. No entanto, eu já estou muito mais convicto. Tenho a certeza de que, assim como foi feito no Carandiru, nós temos que fazer gestão e fazer com que essa comissão continue atuando, fazer gestão junto ao governo do Estado para que a cadeia seja implodida. E para que, se for ser construída alguma outra coisa, que seja construída uma coisa nova. Porque realmente não dá para adaptar e ser construído nada ali. Na minha opinião, tinha que ser até construído um jardim. Até porque muita gente já morreu ali dentro, muita alma deve estar perambulando por aí. Não é verdade? Isso nós temos que fazer, lutar mesmo para que essa cadeia, esse prédio não fique mais no Anhangabaú. Temos que dar uma outra destinação ao terreno, ao local. Vamos lutar para isso, solicitar ao Jair Sartori, a comissão, do qual infelizmente eu não pertenço, mas que a comissão batalhe e lute para isso. Outra coisa que me chamou bastante atenção e me deixa bastante grato e lisonjeado é ver aqui a presença do nosso querido Nivaldo Calegari, Sinésio, Silvia, enfim, todos que aqui estão. E o Nivaldo competente como sempre, inteligente como sempre, e como dizia aqui o nosso querido Chico Poço, é um ponto fora da curva, uma pessoa a quem eu respeito e vejo seu trabalho aí, por esse Estado e por esse Brasil. Na verdade, a Câmara Municipal, o vereador que eu sempre digo, é o muro de lamentação do cidadão. Está aqui, o cidadão socorre a nós. Logicamente, esse projeto deve ter tido até, se não teve a ideia, a mão do Nivaldo, de alguém, da Silvia, de alguém é um projeto do prefeito municipal, onde realmente ele tem razão. Para efeitos desta lei, adote-se no local o índice de ocupação, enfim, de utilização do terreno, e não a setorização da área como propriamente dita. Eu acho que isso é um artifício, não sei se juridicamente correto ou não, logicamente que é uma lei, e uma lei sendo aprovada e até em audiência pública sendo discutida, ela pode ter a sua finalidade concretizada, né? Agora, eu digo também, presidente, que é o seguinte, no passado,
e nós tivemos um plano diretor que vingou aqui desde 1969, e foi realmente mudado por completo agora em 2004, porque, no meu modo de entender, em 81, em 96, foram coxas de retalho que foram se fazendo, emendando, mandando, fazendo. E que esta casa, sempre quando eu recebia uma solicitação desse ou daquele segmento da sociedade, quando tentava remendar o plano, tentava fazer até porque entendemos que a autonomia de enviar um plano como um todo é do Executivo, mas de emendá-lo compete também ao Legislativo, assim como diz a nossa lei orgânica, assim como diz as leis maiores. Sempre vinham nos solicitando aqui, e as pessoas vinham aqui, nos solicitava impacto de vizinhança, estatuto da cidade, enfim, uma série de coisas. E a rima, e a gente falava, olha, isso é da execução do projeto, é o cidadão na hora que vai apresentar, não sabemos se lá vai construir uma boate, se vai construir um loteamento, se vai construir um CDP, se vai construir um cemitério, é lá que tem que apresentar, não é aqui, não é aqui. Então, vamos deixar claro, porque espero que não precisemos mais mexer nesse famigerado plano diretor, espero que ele tenha sido feito a contento com o conclamo de toda a sociedade. No entanto, nós já temos sido procurados aqui, nós e diversos vereadores, por algum segmento da sociedade, onde nós, e sabemos da luta, do trabalho que principalmente o Sinésio teve na prefeitura, e nós acompanhamos isso de perto, né, ele e sua equipe toda, de elaborar esse plano diretor. E é um plano diretor que, no meu modo de entender, foi aprovado muito bem. No meu modo de entender, também não atinge 100%, não está 100% perfeito, mas ele está 90% perfeito. Algumas correções há de ser feita ainda, talvez correções até pontuais, porque, queria dizer, nós temos sido procurados por cidadãos, por exemplo, que tem lá, suponhamos, 100 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados, uma área, onde, às vezes, naquele trecho, a divisa do setor, suponhamos, ZR3 para ZR2, ou ZR3 para ZR1, ele é uma linha imaginária, e cortou a área do cidadão no meio. O cidadão fala, o que eu faço? Eu tenho que fazer um projeto aqui, é macrozona urbana, está de frente de uma avenida, está não sei o quê, o que eu faço? Tem aí uns 3 ou 4 casos, como tem alguns casos que só de palavra, de entendimento técnico e tal. Então eu vejo que essa ideia do Divaldo, eu, por exemplo, não admitiria e não compactuo daquela lei que tinha antigamente, na divisa de setor, escolhe uns dos setores. Porque aí você abrange muito e fica achando que, bom, divisa de setor, eu estou entre a macrozona ambiental, não sei aonde, e divisa com o setor tal, quer dizer, você vai abrindo para todo mundo. Eu acho que se for fazendo pontual e falar, olha, na área tal, o cidadão pode usar o setor que está na divisa de baixo, na divisa de cima, o índice de ocupação, né, não o setor, o índice de ocupação, não sei, ou a construção pode ser feita a mesma, que pode ser feita embaixo e tal. Agora, é um cidadão comum, não é um CDP, não é uma penitenciária, não é uma escola, que aqui a gente pode, já aprovamos outras vezes isso daqui, autorizando o prefeito a construir uma escola numa área que não permite, talvez uma igreja numa área, uma catedral, numa área de zona de preservação ambiental. A autorização nesse sentido eu vejo que é simples, como é isso. Talvez a autorização para o particular, para o cidadão comum, a utilizar esse ou aquele setor quando divide, nós temos que ter uma precaução muito grande, presidente. Porque senão a gente vai continuar fazendo as audiências públicas e com certeza elas não serão tão pacíficas como essa de hoje. Que isso que está me deixando muito tranquilo de ocupar a tribuna e falar. Quer dizer, nós estamos num tema onde todo mundo quer ver resolvido, que é a cadeia. Nós estamos num tema onde o CDP é importante para a nossa cidade, para a nossa região, desde que coloque somente os 700 presos que estão falando e não venha aqui depois com 3, 4, 5 mil presos, não sei se pode ou não pode colocar tanta gente assim, e desde que também a cadeia do Engabaú, no meu modo de entender, a partir de agora tem que ser implodida, tem que ser demolida, tem que sair de lá, né? E que a gente tome a mesma posição que estamos tomando aqui em relação a outros projetos que venham do Executivo ou que partam aqui do Legislativo, né? Eu só queria deixar claro isso, presidente, enaltecer as palavras do Dr. Pavan, que realmente me deixou bastante entendido no assunto, realmente aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava, realmente estou vendo que é o que acontece, porque nós já visitamos essa cadeia quando a cadeia tinha superlotação, 150 presos era superlotação.
Era superlotação, porque cabia 80. Aí foi lá, fizeram as paredes de concreto, eu me lembro, há 15 anos atrás, parede de concreto, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo lá, sabe? E para mim, eu tenho o seguinte posicionamento: bandido, pecou, errou, tem que ser bem tratado, mas tem que ficar preso. É tipo de escadinha, tem que ficar preso, ficar enjaulado. Não pode escapar, não pode fugir. Até porque, pelo que eu estudei, li, aprendi, acho que o único crime que o preso não é julgado novamente é tentativa de fuga. Se ele foge, se ele arrebenta, se ele quer patrimônio público, se ele sai, escapa, eu nunca vi preso nenhum ser julgado por isso, ser condenado por isso. Quer dizer, ele está na cadeia e a única coisa que o preso imagina e pensa em fazer é fugir. É fugir. E ele não, eu acho que nem se matar lá o carcereiro, eu acho que ele nem é julgado novamente por isso. Não sei, porque eu imagino, porque eu vejo que tanto preso foge. E talvez a morte sim deve ser julgada. Mas a fuga, ele tem o direito de planejar a fuga dele. Então, por isso que eu acho que o cidadão, o governo, ele tem que trancafiá-lo de uma forma que ele não fuja, não tenha condição de fugir, assim como está a escadinha lá no Presidente Prudente, Presidente Venceslau, por aquele lado lá, e tratá-lo bem, com dignidade, para que ele possa voltar à sociedade. Tá bom? Excelência, permite uma parte, vereador? Lógico, presidente, já ia encerrar, mas é um prazer. É rapidinho. Eu até falava aqui, como a gente fala, né, no nosso linguajar caipira, de pé de orelha, aqui a conversa com o doutor Pavan, e é o que a gente já sabe, tem conhecimento de outros CDPs que existem. O único problema, quando Vossa Excelência coloca que gostaria de ver um jardim naquele local, eu também gostaria. Sinceramente, eu gostaria. Mas a dúvida grande é, o CDP não recebem presos nos finais de semana. E o que vai acontecer? Os nossos presos que são pegos em ato infracional no final de semana, para onde serão encaminhados, não é verdade? Então, acho que há que se pensar também nisso. Até depois o doutor Raul poderá nos dar uma orientação, o próprio seccional, acho que uma reunião da comissão aqui da casa, juntamente com o senhor prefeito municipal, juntamente com o Sinésio, que é quem elabora os projetos e conhece bem da causa e da coisa, sei lá, se fosse o caso até, teria que arrumar uma outra localização, tirando desse centro urbano, não é? E fazer algo, entre aspas, provisório para os finais de semana, porque, infelizmente, a gente sabe que os crimes acontecem também nos finais de semana. Mas eles têm razão, mas na verdade, o presidente deu uma solução. Eu digo o seguinte, para que serve o governo? Para que serve a prefeitura, o governo do estado, o governo federal? Serve para arrecadar imposto. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Né? Vai tudo para um cofre só. E a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, tem que dividir socialmente, igualitariamente a todos, aquele dinheiro que ela arrecada. Ou seja, saúde, educação, segurança, transporte. O ideal seria que o filho do rico estudasse na mesma escola do filho do pobre, custeado pela prefeitura. Que o rico e o pobre fossem no mesmo hospital. Agora, veja, isso é utopia. No entanto, eu vejo que a cadeia dentro do Anhangabaú não tem condições nem de receber o cidadão mais honesto que ele seja pego em flagrante no final de semana, bêbado, alcoolizado, roubando uma calça do vizinho, receber dentro do Anhangabaú. Vocês têm razão. A prefeitura gasta tanto dinheiro com aluguel de imóvel para esse ou para aquele órgão do Estado, né? Não custa nada. Se nós resolvemos o problema de 700, não custa nada construir alguma coisa fora do centro da cidade para 40, para 30, para 50 e até dignamente. Nem precisa tudo isso. Desculpe, Vossa Excelência permite. Seriam dois xadrez. Para maior E para menor. No máximo 10. Eu acredito que sim. Se o número de autuados em flagrante nesse período de fim de semana ou de feriados prolongados passar, é curto a permanência do tempo, naquele local, e logo em seguida já vai ser removida e apresentada no CDP. Excelência, permite uma parte, vereador, em cima disso que o doutor Pavan está dizendo, comentávamos aqui também de pé de orelha, eu e o vereador Carlão, e há uma sugestão até, claro que aí talvez tenha que fazer alguma adequação. Nós temos vários distritos em Jundiaí, doutor Pavan, e que não funcionam também nos finais de semana. Poderia se pensar num deles, aquele que tivesse mais longe, né, do centro urbano,
e fazer alguma coisa nesse distrito. Então, esses 3 ou 4 ou 5, no máximo 10 que fossem pego nesses finais de semana, ficariam lá essas horas que antecedem o encaminhamento para o CDP. Vocês têm razão, todos têm razão, vamos sair do contento. Estas eram as minhas palavras. Eu só espero que a cadeia do Anhangabaú não fique mais nenhum preso, nenhum bandido de tênis ali dentro, que não fique ali. Ali é o centro da cidade, ali é um local que de baixo astral, é um local carregado de coisa ruim. Quer dizer, de repente, esse cidadão de fim de semana que é pego aí, embriagado aí, que tem que dormir 2 dias na cadeia, ele pode muito bem ficar até numa casa, se a prefeitura tivesse, porque ele não vai fazer nada contra isso, ou até adaptar aí um desses distritos aí para isso daí. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Pavan, cidadão comum aqui, esse é o meu pensamento, meu posicionamento, minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade. A presidência agradece, vereador. Eu acho que tudo isso que o senhor falou serviu muito para que a gente também tenha um pouquinho de noção do que é a nossa cadeia e de tudo aquilo que a gente pode estar fazendo para ajudar. Alguém mais gostaria de estar fazendo uso da palavra? Vereador Zé Dias? Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, quero aqui também agradecer a presença do Dr. Pavan e com certeza foi bem lembrado do cadeião do Anhangabaú. Eu me lembro algumas moções que nós enviamos para o governador do estado de São Paulo, de 97 até no ano de 2005. E quero agradecer a presença do Dr. Pavan também, todos os delegados, investigadores, aqui da cidade de Jundiaí. Como o Dr. Pavan falou nesse instante, a cadeia está situada no bairro do Anhangabaú. E a situação é complicada pela cidade inteira, doutor. Porque as pessoas que estão ali presas, elas logo na saída da cadeia, o que elas querem? Ir para um lugar mais distante. Por exemplo, citando um bairro Jardim São Camilo, Jundiaí Mirim, Tarumã. Então o senhor sabe que essa preocupação é da cidade inteira. E por isso eu sempre diz aqui nos nossos documentos que nós enviamos para o governador do estado, para o prefeito, e eu até me orgulho pelo trabalho até então do deputado estadual Ari Fossen, pelo trabalho digno e brilhante nesta batalha do cadeião para a construção também do CDP aqui na cidade de Jundiaí. Eu acho que está no momento de todos, é o empenho de todos desta cidade. E com certeza no local, por que não, até vindo aqui como o nosso companheiro vereador Negri diz nesse instante, o local poderia ser até uma área de lazer. Depois de todo esse processo de transferência dos presos para o CDP, depois de construído. Então eu quero agradecer a todos pelo empenho, Dr. Pavan sempre presente, né, como também ali no veterano, o senhor esteve lá presente, com as suas palavras, com o seu empenho, e a gente agradece também todos os delegados desta cidade, os investigadores, no qual o senhor falou que 1/3 desses investigadores estão empenhados na cadeia pública de Jundiaí. E com certeza o papel desses, 1/3 desses investigadores, com certeza era para estar fazendo um trabalho fora. É isso, né, doutor Pavan? Então, portanto, eu quero aqui, com minhas palavras, nesta manhã de quarta-feira, eu faço parte da comissão também, né? E a gente vai fazer de tudo para que, junto com o nosso companheiro, Gerson Sartori, e fazer um trabalho brilhante por essa cidade e para esta população que realmente vem reivindicando há muitos anos essa retirada do cadeião da cidade de Jundiaí. Porque é como o doutor Pavan falou nesse instante, e também o vereador Negri,
há 30, 40 anos atrás, já era uma superlotação, não é verdade, vereadora? E presidente desta casa. Vereador Zé Dias, o senhor me permite uma parte? Permito, presidente. O senhor é muito mais novo que eu, e o doutor Raul Pavan não era daqui nessa época e também deve ser mais novo do que essa presidente. Eu acho que daqui hoje eu sou a decana, não é? Eu sou a mais velha, mas acho que não, doutor. Mas eu me lembro, e falei outro dia aqui da tribuna, quando a nossa cadeia era onde hoje é o fórum. Então eu me lembro bem, e a gente ia, o campo, o Carlão lembra também, o campo do Paulista era bem na frente do cemitério Nossa Senhora do Desterro. Imagine o senhor, campo do Paulista, onde hoje é a Telefônica, lá a Telesp. E eu ia muito ao cemitério, tinha lá os parentes, enfim, e eu me lembro bem, era criança ainda, eu tinha um medo de passar naquela praça, e o senhor via 3 ou 4 presos segurando nas grades. Hoje, eu fui uma única vez fazer uma visita no presídio e saí de lá desolada. E ontem, quando a gente via, doutor Raul, as imagens da televisão, lá em Presidente Bernardes, né, que aconteceu toda aquela rebelião, aquele negócio horroroso, por mais, como disse o vereador Negri, precisa ficar preso, precisa pagar pelo crime que cometeu, por aquilo que fez, mas é desumano as pessoas viverem do jeito que vivem, amontoados, um encostado no outro. Imagine eu com claustrofobia num ambiente daquele, não é verdade? E pagando, doutor Pavan, o senhor viu? O senhor tem conhecimento disso e eu não tenho, R$5 para o outro preso, para poder deitar um pouquinho para dormir, R$5 por noite que ele queira dormir. Isso realmente é desumano. E agora, com esse CDP, com certeza a situação, tenho impressão, não resolve, mas vai melhorar e muito. É verdade, presidente. E quem sabe aqui na cidade de Jundiaí, também pode ser feito como foi feito na área do Carandiru, em São Paulo, né? Hoje é uma área que, com certeza, vem assim trazendo o melhor e um conforto também, uma qualidade de vida melhor para aqueles moradores, até para a população desta região. Eu espero que aqui também em Jundiaí, depois desta construção já praticamente pronta para ser conduzidos presos para o CDP aqui desta cidade de Jundiaí, e a transformação do local numa grande área de lazer para a cidade de Jundiaí, uma cidade que tem um prefeito e foi um deputado estadual, veio lutando por vários anos para ser desenvolvido um trabalho para atender as reivindicações da população jundiaiense. Eu, portanto, parabenizo também o prefeito Ari Fossen, como deputado estadual e como prefeito atual desta cidade. É esse o trabalho nosso, dos senhores vereadores, da imprensa e de toda a população. Com certeza, logo mais, nós teremos aí, em breve, todo resolvido o assunto do cadeião do Inhagabaú para a transferência para o CDP. Senhora presidente, senhores vereadores, doutor Pavan aqui presentes, e todos os senhores e senhoras presentes, essas são as palavras do vereador José Dias. Doutor Pavan, gostaria que o senhor teve mais uma ideia aqui de Campo Limpo Paulista. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa para a gente. Eu acho até que seria, quer dizer, ideias, pode ser aí mesmo, doutor. O senhor liga seu microfone aí sentado mesmo. Eu acho que a ideia é válida. Eu não sei se eu estou autorizado ou não a divulgar, simplesmente, por enquanto, seria uma ideia. Surgiu, certo? Seria uma ideia para ser submetida à apreciação das autoridades responsáveis para isso. Por exemplo, em vez de nós teríamos várias opções para acabar com a cadeia pública. A primeira seria tirar todos os presos de lá, já com o CDP pronto, que é o nosso sonho, com o CDP pronto, remover todos para lá, para o CDP. E a cadeia pública, fazer o que com a cadeia pública? Então seria o quê? Conservar pelo menos 2 xadrezes, um para menores e outro para maiores, para que esses xadrezes sejam destinados àqueles que sejam autuados em flagrante delito no período, nos feriados, nos fins de semana prolongados, no sábado, no domingo, onde o CDP não funciona. Outra ideia seria construir um local separado de lá.
um local separado. Ou então, a outra ideia seria também aproveitar uma das cadeias públicas da sub-região, seria ou Campo Limpo, para receber tirar os presos de lá, os presos condenados que estão lá, e ela ficaria para receber esses presos provisórios até chegar, por exemplo, na segunda-feira, quando o CDP estaria aberto para receber esses presos. Mas veja bem, isso é uma ideia que me surgiu, certo? Submetida, e tem que ser submetida ao seccional e à presença das autoridades maiores constituídas, inclusive da Secretaria da Segurança Pública, que eu tive a ideia seria essa. Certo? Agora, a cadeia pública, não vamos nos esquecer, senhores vereadores, a cadeia pública é uma bomba relógio, com 450 presos. Se explodir uma revolta lá dentro, uma rebelião dentro da cadeia pública, 1000 homens não controlam, 1000 policiais militares não controlam. O senhor já ocorreram rebeliões aqui dentro da cadeia pública. Eu que presidi o inquérito policial responsável, 5 presos foram mortos lá dentro, com sinais, com requintes animalescos. Eu nem ouso repetir aqui o que eu vi dentro da cadeia pública, contei para a presidente dessa casa, então isso deve ser evitado, e nós temos tudo na mão. Não custa os senhores vereadores, aprovarem esses pedidos, esse projeto de lei do prefeito municipal. Muito obrigado. A presidência agradece, doutor Raul, e realmente coisas que o senhor deve ter história para contar para a gente, que demandaria um tempo muito grande, e com certeza nenhuma dessa história seria agradável. A presidência registra e agradece também a presença do vereador Marcelo Gastaldo. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? O vereador Marcelo. Então, só uma questão de ordem aqui. Questão de ordem, o vereador Gerson. Aproveitar o doutor Pavan para agradecer tanto o empenho dele como do seccional doutor Paulo Bicudo, que todas as vezes que essa casa pede a presença deles, eles estão nos respondendo atentamente. Ontem eu estive com o doutor Paulo, disse que vai estar aqui com a nossa comissão amanhã, quer dizer, sempre muito pronto em atender e facilitando sempre os trabalhos da comissão que está discutindo a questão do cadeião. Vereador, e a gente coloca também a Câmara à disposição do doutor Pavan, doutor Paulo, da nossa seccional, enfim, de todos aqueles que precisarem aqui da Câmara, também o Condema, a comissão do plano diretor, enfim, a doutora Silvia, todo o pessoal sempre, o Sinésio Scarabello, o Calegari, que já saiu, Nivaldo, também a gente sempre com as portas abertas e toda a população. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, sob a proteção de Deus, agradecendo todo o apoio técnico, os vereadores e todos aqueles que nos prestigiaram nesta manhã, encerramos então mais esta audiência pública. Agora, já encerrada, nós convidamos todos que aqui estão, podem ser por aqui mesmo, vamos até a Copa aí para tomar um cafezinho, não só a mesa. Quando aqui está lotado, não tem condições de fazer isso, mas hoje não temos muita gente, então a imprensa, todo o pessoal que queira, por favor, desçam por aqui mesmo, nós vamos aí na Copa, é só isso que temos, mas tem um cafezinho amigo. Obrigado.